Martins, como você tem observado essa movimentação? Você já falava desde o início no nome de Messias, a gente já falava aqui no nosso Bastidores CNN que Lula já tinha decidido, até antes da aposentadoria de Barroso, que Messias já era o favorito e que provavelmente seria ele. Como você tem visto esses movimentos de últimos dias em relação a Pacheco e essa irritação de Lula, dessa pressão que para ele não vai fazer efeito algum? Pois é, Uribe, Lula está decidido já, segundo o que a gente pôde apurar, já falou a aliados que vai ser Jorge Messias. Como você disse, já bem antes da aposentadoria de Barroso, Lula teria feito um aceno a Messias lá atrás, em 2023, quando havia uma vaga aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, e os cotados eram Flávio Dino, Jorge Messias e o ministro do TCU, Bruno Dantas. Na ocasião, Messias chegou a ser o favorito, mas acabou que, no fim das contas, Lula decidiu por nomear, indicar Flávio Dino para esse posto, mas já deixando uma vaga carimbada, digamos, para Messias, caso ele tivesse a oportunidade de fazer uma nova indicação. A nova indicação, em tese, só viria se Lula fosse reeleito no ano que vem, Afinal de contas, as aposentadorias estão previstas aí, seriam previstas para o quarto mandato, do presidente Lula, segundo, se contar o atual. Mas houve essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso por antecipar sua aposentadoria por motivos pessoais, e aí com isso Lula teve essa oportunidade antecipada também de fazer mais uma indicação, a terceira, desde que ele tomou posse em janeiro de 2023 como presidente da República. E aí com isso ele pode pagar essa espécie de promessa que ele fez a Messias, que ficou em segundo plano na vaga de Rosa Weber, mas agora desponta como favorito para a vaga do ministro Barroso. E em relação a essa campanha pró-Pacheco, nada disso tem sido capaz de convencer o presidente, pelo que eu pude ouvir aqui das conversas dos bastidores de Brasília, Uribe. É claro que existe uma ala do Supremo que defende o nome do ex-presidente do Congresso Nacional, o próprio Congresso defende também o nome do Pacheco, tem tentado dar um recado ali para Lula que a sabatina de Pacheco seria muito mais fácil, que não teria nenhum risco de haver qualquer tipo de negativa no Senado em relação à aprovação do nome. E em relação a Messias, é como você e a Jussara trazem, Uribe? Existe uma expectativa de que a sabatina não seja tão fácil como seria a de Pacheco, mas também não tem nenhum sinal, inclusive isso reconhecido pela oposição, de que Messias viesse a ser barrado, ou tivesse pela primeira vez na história o Senado rejeitando um nome indicado ao STF pelo presidente da República. De qualquer maneira, Lula tem demonstrado, um certo incômodo, como você também trouxe, Uribe, com as insistências, Afinal de contas, ele tem ali a prerrogativa, é do presidente da República, é dele a atribuição, e ele tem dito já, desde que assumiu como presidente, na verdade, que o critério para indicar ao Supremo seria o critério da lealdade, o critério da confiança, e não o critério de diversidade, a despeito de muitas campanhas, de muitos ofícios que foram enviados ao presidente, pedindo a indicação de mais mulheres para a corte, que está só com a ministra Carmen Lúcia, de mulher na sua composição, e também diversidade de raça, Há um movimento de mulheres negras pedindo, inclusive, a nomeação de uma mulher negra para a corte. Então, Lula tem deixado isso em segundo plano porque entende que a confiança, de fato, é o critério principal, e Lula confia mais em Messias do que confia em Pacheco. Então, esse é o desempate, é o critério de desempate nesse processo de sucessão para o STF. Os ministros do Supremo tentaram falar ali muito lateralmente com Lula, até para não causar ainda mais indisposição, que querem um nome firme, capaz de defender a democracia. Eles preveem aí a corte ainda sob ataque durante um bom tempo, então teria que ser um nome que pudesse ter firmeza ali para defender a democracia e as instituições. É claro que isso foi interpretado como uma dica ali mais favorável a Pacheco, porque Pacheco recebeu honrarias, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, pela sua atuação em defesa da democracia, principalmente durante as eleições de 2022.
Mas Messias também é considerado pelo Palácio do Planalto um bom nome nesse sentido da defesa da democracia, né? Foi na gestão dele como advogado-geral da União que foi criada pela primeira vez no órgão, foi criado, né, um comitê específico para casos judiciais que envolvam defesa da democracia. Então Messias também está imbuído desse atributo, né, que os ministros, né, e Lula também querem ver na Suprema Corte. O que se fala aqui, só para concluir, é que de fato é questão de tempo, que Messias já foi escolhido e, enfim, só faltam os ajustes finais mesmo.